Nós estamos pelo telefone com o Dr. Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage. Dr. Túlio, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Universitária. Dr. Túlio Velho Barreto, a mídia nacional, a grande mídia do país, os grandes jornais, dão com certo entusiasmo a derrota do kirchnerismo lá na Argentina. E a gente tem que lembrar que o kirchnerismo ele bateu de frente, ele enfrentou a questão do domínio, do monopólio da comunicação naquele país. Então há um certo entusiasmo, uma vibração da mídia brasileira ao dar a informação. De fato, na Argentina já existe nesse momento uma mudança significativa de orientação política, né? A gente teve a oportunidade de comentar, por exemplo, a semana passada, né, a realização da conferência e da Assembleia do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, e onde houve uma grande discussão sobre esse tema das transformações democráticas relacionadas à justiça social e à paz, né, e tratou exatamente desses processos na América Latina e no Caribe. E o que se apontou naquela ocasião, Roberto, eu tive a oportunidade de comentar, o quanto presidentes, né, e presidentas com perfil mais do centro-esquerda à esquerda assumiram nos últimos anos, depois de uma onda do neoliberalismo na América Latina, que se mostrou extremamente frustrante no sentido dos resultados alcançados. Então, se abriu aí um ciclo de vitórias de candidatos com perfil centro-esquerda, mais à esquerda, que mudou a face, né, tem mudado a face da América Latina com políticas mais inclusivas do ponto de vista social. Cristina Kirchner e seu então marido, né, Néstor Kirchner, antes dela, representavam importantes atores nesse quadro, né? Lembrar, por exemplo, o papel de Néstor Kirchner há 10 anos atrás, quando ocorreu a reunião dos estados americanos e da Organização dos Estados Americanos, exatamente em Mar del Plata, que foi a reunião que, de certa forma, enterrou definitivamente a proposta da ALCA, né, que era o mercado comum capitaneado pelos Estados Unidos e voltado exatamente à região sul do continente americano. E isso faz exatamente 10 anos e a reunião foi conduzida por Néstor Kirchner, junto a outras lideranças políticas da região, exatamente com o perfil que eu chamei a atenção. E no caso da Argentina agora, o que se observa é que mesmo o candidato de Cristina Kirchner e do peronismo é um candidato caracterizado como um candidato mais centro-esquerda, né, com o perfil, o Scioli, com perfil mais, vamos dizer, light no âmbito da política argentina. E mesmo assim, o candidato foi derrotado exatamente pelo Maurício Macri, que representa o setor mais centro-à direita na política argentina. Ele que foi presidente, inclusive, do Boca Juniors, né, um dos principais, ou se não, junto com o River Plate, um dos dois maiores clubes, ou clubes mais conhecidos fora da Argentina de futebol. E é evidente que isso contribuiu enormemente para o estabelecimento de uma popularidade acentuada do Macri. Então, e você chama atenção para um aspecto importante, né? O Cristina Kirchner, sobretudo, enfrentou o monopólio da comunicação privado, né, na Argentina, envolvendo inclusive a questão do futebol, né? Já que o Estado resolveu enfrentar o grupo Clarín, que detinha, né, completamente o monopólio da transmissão esportiva e, de certa forma, controlava, né, o futebol na Argentina. O Estado bancou, né, a compra dos direitos de transmissão e essa foi uma política de popularizar e tornar mais acessível a transmissão dos jogos de futebol, inclusive mexendo
com a questão de uma melhor distribuição de cotas e tal. E talvez esse seja um dos aspectos que tenha também contribuído para que o Macri definitivamente tentasse galgar dar um voo mais alto na Argentina e disputar a presidência. Ele que foi chefe de governo da cidade de Buenos Aires desde 2007. Bom, são dois políticos com trajetórias semelhantes, né, envolvendo os esportes e também políticos mais recentes, né, com participação mais recente na história argentina. Ambos são oriundos da década de 90, a participação deles, né? E é evidente que agora, com a vitória do Macri, há uma possibilidade de essa discussão sobre o monopólio privado da comunicação, o estabelecimento de certa regulação, né, nas comunicações, isso tenha um retrocesso, né, e volte, de certa maneira, a ter uma força maior os grandes grupos de comunicação, sobretudo o grupo El Clarín, que era absolutamente adversário de Cristina Kirchner. E então no Brasil há um impacto, né, não só por essa questão das comunicações, né, já que os grandes grupos brasileiros têm preocupação com relação ao avanço desse mesmo tipo de comportamento, né, aqui no país, comportamento do governo em relação ao estabelecimento de algumas regulações, e por outro lado também porque significa talvez um avanço, né, o início do avanço de governos mais conservadores a partir de agora na América Latina. E essa é uma questão que se coloca não só no ponto de vista local, como também pode ser pensada local, que eu falo, na região, né, na América, mas também pensada de forma mais geral em relação à Europa, sobretudo a partir dos acontecimentos últimos que vêm ocorrendo com relação aos atentados e tudo mais. Quer dizer, uma perspectiva mesmo de ter uma política mais conservadora com relação a vários aspectos, inclusive com relação a refugiados e imigrantes. Então, a gente pode estar observando o início de uma nova onda, né, agora numa direção de governos mais conservadores, mas vai ser necessário a gente observar porque, enfim, cada país pode ter aí, apesar das influências externas, uma dinâmica própria. Mas o impacto da vitória do Macri a gente já sente no Brasil pela recepção que a grande mídia dá por esses dois aspectos, né? Um do confronto com a mídia na Argentina, que a família Kirchner mantinha, e por outro lado porque, como eu falei, um perfil mais de centro-direita, à direita, que representa a vitória do Maurício Macri ontem na Argentina. Doutor Túlio, seguindo esse raciocínio da democratização da comunicação, ações visam caçar licenças de rádio e TV de 40 congressistas. É matéria de Ricardo Mendonça e Paula Reverbel, do jornal Folha de São Paulo. O Ministério Público Federal, por meio de suas sedes estaduais, promete desencadear ações contra 32 deputados federais e 8 senadores que aparecem nos registros oficiais como sócios de emissoras de rádio ou TV pelo país. Entre os alvos da iniciativa inédita lançada com aval do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, e com a autoria do coletivo Intervozes, estão alguns dos mais influentes políticos do país, como os senadores Aécio Neves, de Minas Gerais, presidente do PSDB, Edson Lobão, do PMDB do Maranhão, José Agripino Maia, do DEM do Rio Grande do Norte, Fernando Collor de Mello, PTB Alagoas, Jader Barbalho, do PMDB do Pará, e Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará. Na Câmara devem ser citados deputados como Sarney Filho, do PV Maranhão, Elcione Barbalho, do PMDB do Pará, ex-mulher de Jader, Rodrigo de Castro, PSDB de Minas, e Rubens Bueno, do Paraná, líder do PPS na Casa. No Ministério das Comunicações, todos eles constam como sócios de emissoras, doutor Túlio. Tem uma relação direta, né, Roberto? Se a gente pensa
no significado da vitória do Macri, Maurício Macri, na Argentina, e essa discussão sobre o monopólio da comunicação, tanto na Argentina como no Brasil, né? E critérios de concessões de rádio e TVs, particularmente aqui no Brasil. Esse é um problema antigo, né? Só para ficar na história mais recente, é bom lembrar que nos anos 80, no processo de redemocratização, em especial quando houve o Congresso Constituinte, que escreveu a nova Carta Magna do Brasil, naquele momento, quando se constituiu o chamado Centrão, que era uma aliança entre o PMDB e o PFL, e que tentava viabilizar uma pauta mais conservadora no Congresso Constituinte, consequentemente, uma Constituição mais conservadora. Naquele momento, o governo era de José Sarney, do PMDB, e tinha como ministro das comunicações Antônio Carlos Magalhães, do PFL, um ministro extremamente forte, resultado da aliança democrática firmada entre PMDB e PFL para eleger Tancredo e José Sarney no colégio eleitoral em 85. Naquele momento, se estabeleceu aquela máxima que era a política do toma lá da cá, né? Portanto, eram dados privilégios, benefícios diversos a essa bancada, que era a maior bancada, inclusive suprapartidária, né, o Centrão, e no toma lá da cá, a principal moeda de troca era exatamente as concessões de rádio e televisão. Então, a origem da concentração que a gente tem na mão de políticos, as concessões que foram feitas nos últimos 30 anos, resultam exatamente, a concentração resulta exatamente desse período, ou a partir desse período. Se formos observar os últimos 30 anos, vamos ver que daí se mudou completamente o perfil de quem recebia as concessões. No caso agora, é extremamente relevante que ele venha à tona, né, embora isso já pudesse ter sido feito há muito tempo, porque como o Ministério Público Federal chama atenção, há claramente uma restrição constitucional, né, que proíbe, é o artigo 54 da Constituição, que proíbe que o congressista firme ou mantenha contrato com a empresa concessionária de serviço público. E no caso, rádio e televisão, exatamente esse tipo de instituição, de entidade. Por outro lado, há o argumento de que há uma incompatibilidade, né, um conflito de interesses claramente delineado, né, já que as concessões elas são feitas ou são renovadas pelo próprio Congresso. Então, termina se legislando em causa própria. A reportagem da Folha de São Paulo chama atenção que a última vez que houve um debate com relação à concessão ou renovação, e no caso foram 38 concessões e 65 renovações, houve uma sessão onde na comissão, né, de Constituição e Justiça da Câmara, que durou só 3 minutos para conceder 38 novas concessões e renovar 65. Em 3 minutos isso foi feito, com a presença no plenário da comissão, com apenas um deputado que fazia parte, né? Então foi aprovado assim, sem sequer a participação dos próprios interessados. E em 3 minutos se resolveu. Então isso mostra o enorme conflito de interesse que existe quando se discute essa questão. O perfil, Roberto, também ele elucida muito de como isso funciona e quem é atendido, né? Se nós pegarmos os 40 congressistas que são citados, dos principais partidos políticos, daqueles mais ativos, com bancadas mais significativas, mais representativo do ponto de vista eleitoral e político, apenas o PT não tem nenhum deputado ou senador que estejam relacionados nessa lista dos 40 congressistas, né? Há um peso bastante significativo do PMDB, políticos do PPS,
do Partido Solidariedade, do PDT, do PSB, do PR, do PSDB com Tasso Gereissati e Aécio Neves, né, duas lideranças nacionais bastante conhecidas e referenciadas, o PMDB com Edson Lobão, com Fernando Collor. Fernando Collor tem 7 concessões, né? Ele, junto com João Henrique Caldas, são os que mais concentram concessões. Por outro lado, no Pará, por exemplo, existe concessões dadas a 2 deputados, uma deputada e um deputado, né? O Jader Barbalho com 5 concessões e Alcione Barbalho, ex-esposa de Jader Barbalho, com mais 5 concessões também, né? O José Agripino dos Democratas também tem outra liderança importante nacional, e nós temos dos 27 estados, 20 estados que são alvo, então, de parlamentares que compõem essa bancada daqueles que têm empresas de comunicação, né? Então isso demonstra como funciona essa questão da comunicação no Brasil, né? Quando se fala da necessidade de desconcentrar, né, as concessões, de democratizar a informação, a comunicação no país, quebrar com os monopólios, né? Pensar que, por exemplo, 10 empresas no Pará, né, estão na mão de 2 pessoas só. Então, é evidente que esse é um tema que termina enfrentando uma oposição muito grande, porque, enfim, imagina o comportamento de todos esses meios de comunicação a partir de agora, tendo os seus proprietários, os sócios majoritários ou não, questionados as concessões em curso. É evidente que o poder que tem essa mídia vai jogar todo um peso contra essa investigação e contra a mudança na legislação. Quanto mais se pensar que deva haver algum tipo de regulação que faça com que o acesso seja um acesso mais transparente, né, e que tire da mão de políticos essa grande quantidade que termina fazendo com que se reproduza apenas os mandatos, né, vem contribuindo, sem dúvida nenhuma, para reproduzir mandatos, sejam de familiares, sejam deles próprios ou sejam daquelas pessoas que interessam. E evidentemente que funcionam como mecanismo de oposição aos seus adversários políticos. Então, a ação do Ministério Público Federal, ela começa a partir da sociedade civil organizada, porque é o coletivo Intervozes que aciona o Ministério Público e faz com que o Ministério Público procure atuar nessa área. É uma ação extremamente relevante no sentido da gente mudar, ou começar a tentar mudar o perfil da comunicação no país, quer dizer, o perfil nesse sentido, né, de desconcentrar completamente e democratizar o uso da comunicação no Brasil. Doutor Túlio, até segunda-feira. Até segunda, Roberto. Uma ótima semana para você e os ouvintes da Universitária. Conversamos com o doutor Túlio Velho Barreto, cientista político, pesquisador da Fundação Joaquim Nabuco Fundage.